Esse exercício está abordando a relação da pressão na temperatura de ebulição de uma substância. A gente sabe que a temperatura de ebulição ela pode ser definida também pela pressão que o material está. No caso, vamos imaginar uma panela contendo água. E como o exercício afirmou que a panela de pressão estava com defeito, havendo, por exemplo, um vazamento, a pressão sobre a água é a própria pressão atmosférica. E, por exemplo, ao nível do mar, a água ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius. Supondo, por exemplo, então, essa pressão constante, quando você tem uma chama mais fraca, a água ela vai entrar em ebulição, porém a chama fraca transfere pouca quantidade de calor para a água. A água, portanto, vai ferver, porém como a quantidade de calor transferida para a água é relativamente baixa, ela levará um tempo muito grande para secar. Se você aumentar a chama, você simplesmente transferirá mais calor para a água. Como a temperatura de ebulição não será alterada, pois a pressão que a panela está submetida, que a água está submetida, é a mesma, a única coisa que vai acontecer ao se aumentar a chama é, transferindo mais calor, fazer com que a água seja vaporizada mais rapidamente. Então, o tempo de cozimento da batata, que depende única e exclusivamente da temperatura, não será afetado. A única coisa que pode ocorrer é a água secar mais rapidamente, correndo o risco de queimar o alimento nesse caso. Portanto, o tempo de cozimento continuará aproximadamente o mesmo, pois a temperatura da água permanecerá igual, apesar de a ebulição ficar mais intensa. Resposta letra A.